Fala galera, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns problemas sociais e ambientais nas cidades, né? Hoje nós moramos num país onde o processo de urbanização ele foi muito rápido, foi intenso e como consequência disso ele foi extremamente desordenado. Ele cresceu sem um planejamento, já que da noite para o dia, literalmente, nós saímos do campo e fomos para as grandes cidades em busca de emprego nas indústrias que estavam nascendo no Brasil. Num primeiro momento, a partir dos anos 30, lá com Getúlio Vargas, né, grande intensidade, e no segundo momento, a partir dos anos 50, onde o processo desencadeou esse acelerado rumo de industrialização / urbanização. E como consequência, surgiram inúmeros problemas que nós, que moramos, independente do tamanho da cidade, seja ela pequena, média ou grande porte, elas vão possuir de acordo com a sua proporção. Infelizmente, no nosso país, quanto maior for o centro urbano, maiores serão os seus problemas. Dentre eles, a gente pode citar como questão social o processo de favelização, a criação das moradias de menor estrutura, onde elas vão estar localizadas em áreas periféricas, distantes dos centros, onde, obviamente, a maior parte das pessoas que vai morar nessas regiões, nessas áreas, são pessoas de menor situação econômica. Com isso, nós vamos possuir uma série de problemas que vão desde a questão da violência urbana, algo muito relacionado com a falta de políticas públicas nessas regiões, pelo fato de serem mais afastadas do poder público, ele vai ter uma certa dificuldade para trabalhar de maneira eficaz nessas regiões, proporcionando aí uma grande falha. E é exatamente nessa falha que os problemas vão começar a se expandir, como a questão da violência urbana, como a questão da falta de infraestrutura de lazer para a juventude, e que isso vai acarretar uma série de problemas que, infelizmente, a cidade inteira, hoje o país inteiro vem sofrendo, né? Quando falamos em violência, ela não existe somente na periferia, ela se organiza na ausência do Estado, na periferia ou nas áreas centrais, geralmente na periferia, e quando menos espera, a cidade inteira ela se torna refém dessa violência. Não é só as áreas periféricas que vão sofrer com a falta de estrutura que possam aí proporcionar essa redução. Quando você fala em estrutura, o senhor se refere a quê, professor? Me refiro a equipamentos urbanos que tenham aí a capacidade de proporcionar uma ocupação à juventude, a própria questão de iluminação pública, tudo isso tem uma grande relação com a questão da violência. Além disso, nós podemos também trabalhar a questão da mobilidade urbana. Hoje, quando falamos em deslocamento dentro das cidades, é o grande desafio dessas grandes aglomerações urbanas como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, cidades grandes, onde a periferia fica cada vez mais distante. As áreas centrais são as áreas que geralmente vão concentrar a maior parte de serviços, principalmente também a questão relacionada a emprego. Então, isso faz com que as pessoas morem cada vez mais distantes das áreas que trabalham e ou estudam. E como eu moro bem longe do meu lugar de trabalho, isso faz com que eu tenha que proporcionar um deslocamento de grande distância. E quando observamos um país que moramos, que não se preocupou em investir na questão de transporte coletivo, como ônibus de qualidade, metrô, trens, isso fez com que a cultura do automóvel, do veículo próprio, e há uns 15, 20 anos, o país passou por um grande momento de euforia, onde houve um grande consumo de automóvel, colocamos os carros nas ruas e a consequência foi o caos
gerado, não é isso? E esse caos fez com que o Estado parasse e dissesse, olha, nós temos que agora, nós colocamos os carros, os ônibus não dão conta, são milhões de pessoas que precisam fazer esse deslocamento diário, cada vez mais lento, cada vez mais engarrafado, gerando prejuízos ambientais, gerando prejuízos econômicos. Então, temos que trabalhar a questão de facilitar o deslocamento do cidadão dentro da cidade. E eis que surge a questão da necessidade da mobilidade urbana, mesmo de maneira bastante atrasada, onde o primeiro desafio do Estado não é criar estrutura, alargar a avenida, criar túneis, viadutos, não. A primeira medida que o Estado tem que tomar seria criar a questão de uma nova consciência, mudar a cultura do cidadão, que ele, como nos países ricos, as pessoas comuns, a maior parte das pessoas, na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, no Japão, nos Estados Unidos, na Holanda, na Bélgica, as pessoas comuns, em grande parte, utilizam os transportes coletivos. No Brasil, as pessoas comuns utilizam o seu veículo próprio, o seu automóvel, a sua moto, gerando uma série de problemas. Vejam só a questão do DPVAT, daquele seguro obrigatório que nós temos que pagar anualmente e que o seu valor está relacionado à quantidade de acidentes em relação ao ano anterior. Veja os hospitais de grande porte nas grandes cidades, a quantidade de motoqueiros e o grande prejuízo da sociedade, pais de família sofrendo. Então, há uma série de problemas que temos que partir da questão da mudança de cultura. Fazer com que o cidadão entenda que ele tem que usar mais o transporte coletivo, menos o transporte individual. Aí já gera um outro problema, que o cidadão pergunta, beleza, eu vou deixar meu carro em casa, mas aí eu tenho um ônibus para mim, eu tenho um metrô confortável para mim e a violência e o medo de ser assaltado. Então, chegamos em um ciclo bastante complicado que necessitaremos de um certo tempo para realmente mudarmos a cultura da sociedade e, paralelamente, em um segundo momento, aí sim, a gente tem que criar estruturas como corredor exclusivo de ônibus e implementação de metrô. Nós temos cidades no Brasil, pessoal, que ganharam o metrô agora no século XXI, que receberam a sua estrutura metroviária no século XXI, um meio de transporte que nos países ricos existe há décadas. Então há esse atraso estrutural que gera um atraso cultural e que gera uma série de problemas quando falamos em mobilidade. Daí investimos mais em metrôs, onde o efeito Copa 2014, que foi, no fundo, um grande prejuízo para o país, infelizmente, mas já que algumas obras que eram para ser entregues na Copa 2014 não foram, e passaram-se anos, algumas ainda não foram entregues, obras estruturais que também vão influenciar diretamente na questão da mobilidade urbana. Também podemos salientar a mudança da cultura com relação ao transporte de bicicleta, questão de criação de ciclofaixas, ciclovias, bicicletas compartilhadas. Isso é muito importante para, sim, de fato, a gente proporcionar essa mudança que as grandes e médias cidades estão hoje necessitando principalmente. Além disso, podemos também salientar a questão do lixo, né, pessoal? O lixo que produzimos, para onde ele vai? E o esgoto, para onde ele vai? Então, quando falamos disso, estamos falando de quê? De saneamento básico, que é um conjunto de estrutura que envolve o quê, professor? A distribuição de água encanada, a coleta seletiva de lixo e o tratamento de esgoto, que ainda no Brasil é um grande problema. Como por exemplo, a gente pode trazer que apenas metade dos brasileiros possui acesso ao esgoto. Professor, e a outra metade? Para onde vai esse esgoto? Ora, ele vai para o quintal, ele vai para a fossa séptica, que é uma estrutura já arcaica em pleno século XXI, mas ainda que muitas residências possuem aí
essa estrutura, ele vai para o rio mais próximo da minha casa, ele vai para a lagoa mais próxima da minha casa, ele vai para o mar, sem nenhum tratamento, ele vai in natura, gerando uma série de prejuízos ambientais e sociais e também econômicos. Por quê? Porque à medida que o poder público passa a investir em saneamento básico, ele vai com certeza economizar o que ele investiu vezes 4 lá na saúde pública. Lá na saúde pública. E não precisa ser mágico para você ter essa conta. É uma questão de fato. Infelizmente, os nossos gestores públicos ao longo da história nunca se preocuparam nessa questão, já que o retorno político do saneamento básico ele é muito baixo, já que é tudo subterrâneo e a gente não consegue visualizar daqui a 4 anos lá nas urnas. Então isso fica o que dificulta aí o processo da questão, dessas 3 questões que nós falamos: questão ambiental, questão de saúde pública, questão social e também questão financeira. Podemos também trazer para finalizar a questão do lixo, né, que é hoje um grande problema, mas que os países ricos, muitos países ricos, muitas cidades de países ricos já trabalham o lixo como uma fonte de riqueza, como a questão da reciclagem, bem como a questão de geração de energia. Porém, para isso, novamente o poder público, juntamente com o capital privado, precisa investir para fazer desse problema uma grande solução. Tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.